povo de Deus, aqui no Santuário Nacional de Aparecida, eu os convido nesse momento à palestra, a uma reflexão, ao aprofundamento, a um momento onde nós iremos buscar na palavra, na vida, entender um pouquinho sobre as tribulações. Mas principalmente o grande apelo é perseverança nas tribulações. Repitam comigo: perseverança nas tribulações. E claro, iniciemos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Divino Espírito Santo, iluminai-nos. Divino Espírito Santo, Divino Espírito Santo, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora Aparecida. Eu começo com o texto de Tiago, capítulo 5, versículo 10 a 11. Repito, leitura da carta de São Tiago, capítulo 5, de 10 a 11. Quem tem Bíblia, pegue, em casa, anote. Aqui, se você não tem no momento, marque para ler depois. Mas eu proclamo: irmãos, tomem como exemplo de sofrimento e paciência os profetas, que faziam em nome do Senhor. Nós consideramos felizes os que foram perseverantes. Vocês ouviram falar da constância de Jó e conhecem o fim que o Senhor reservou para ele, porque o Senhor é rico em compaixão e misericórdia. Pois bem, palavra do Senhor. Queridos filhos, filhas, tomem como exemplo o sofrimento, a paciência dos profetas, de modo particular, Jó e o quanto foram perseverantes. Esse texto nos mostra algo que é muito preocupante e nós temos que cuidar. O grande cuidado é de não cairmos numa mística de fugir da cruz. Uma mística que não é própria do cristão. A nossa mística é a mística do crucificado. Nós estamos falando, não é desejar o sofrimento, não é desejar a tribulação, mas é na escola da cruz, na escola do sofrimento, entendermos a redenção. Eu muito me preocupo, e falando sobre perseverante nas tribulações, que nós estamos numa fase onde ninguém quer sofrer por nada. Alguns me perguntam, e problematizando a questão, por que as pessoas não querem casar? Porque não querem sofrer, porque não querem amar, porque não querem arriscar, porque não querem se comprometer, porque não querem se doar. Por que as pessoas não se comprometem? Porque dá trabalho. Amar dá trabalho. Quem é casado sabe. Amar é complicado. Amar a Deus é complicado. Tanto que alguns dizem: Deus, se é assim que trata os que o amam, por isso que estás só. O amor, ele é exigente.
Eu digo isso nesse propósito de que nós precisamos entender a mística da cruz. Aquilo que nosso Senhor disse tão claramente: quer me seguir? Tome a tua cruz. A escola da cruz, ela é redentora. Tenho medo de o que Paulo vai chamar de superapóstolos. Paulo vai dizer na sua carta aos Coríntios: eu não sou nada, mas esses superapóstolos aí não fico a dever. Cuidado, quando tem uns que pregam um caminho para Deus, onde não há sofrimento, ninguém sofre nada, tudo está resolvido, tudo está mil maravilhas. Não é assim. Tome a sua cruz. Digo isso porque, do contrário, nós cairemos num laxismo. Nós cairemos num descomprometimento com Jesus Cristo. Nesse texto, me faz lembrar de um outro, para início desta palestra. Romanos capítulo 5, versículo 1 a 5. Romanos capítulo 5, de 1 a 5. E leio: assim, justificados pela fé, estamos em paz com Deus. Por meio dele, através da fé, nós temos acesso à graça na qual nos mantemos e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Agora vem o maravilhoso texto. Nós nos gloriamos também nas tribulações. Nós nos gloriamos também nas tribulações. Por quê? Porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz a fidelidade comprovada. E a fidelidade comprovada produz a esperança. E a esperança não engana, pois o amor de Deus foi derramado em seus corações pelo Espírito Santo nos foi dado. Palavra do Senhor. Anotaram o texto? Nós nos gloriamos nas tribulações. Alguém quer tribulação? Levante a mão. Pelo amor de Deus, não faça isso. Não, pede não. Ela vem. Só o santo de São João da Cruz, que um dia diante do crucificado fez um mimo, e Jesus perguntou: João, o que você quer me pedir, eu te darei. Eu quero sofrer e ser desprezado pelos meus irmãos. E foi, hein? Terminou sua vida na mão de um noviço que tinha uma raiva dele. Cuidado, viu, madres de noviciado, cuidado as religiosas aí, os padres, os freis, que o noviço ficou até ele morrer colocando vinagre nas feridas da perna dele. Então, não deseja a tribulação, mas a tribulação ela purifica. Aprender na escola do sofrimento. A tribulação, e Jesus passou por tribulação. Todos nós só vemos o negativo na tribulação. Mas olha o texto de Romanos: a tribulação produz paciência. Às vezes Deus permite certas coisas na nossa vida, e eu entendo como São João diz, que é a poda. Quem aqui já podou planta, árvore, parreira, já podou? Bom, no sul a gente faz a poda, eu sempre marco o dia de Nossa Senhora do Carmo, dia 16 de julho, um pouquinho antes ou um pouquinho depois. Lá no Nordeste tem poda? Quando que é? Mesmo período? No Sudeste, Minas, como é que é? Nesse período também? Pois é. Tem um texto de João que me encabula muito, que João diz assim: eu sou a videira, vocês são os ramos e meu pai é o agricultor.
E João fala que Deus, o agricultor, para que possamos produzir mais frutos, o que ele faz? Ele poda. Quando chega nesse período, cada um na sua região, num tempo diferente, tem que podar a planta. Para quê? Porque vem o inverno, a planta passa por um tempo e na primavera ela vem com toda a força. Eu diria que as tribulações, Deus às vezes permite como podas em nossa vida. Dói. Dói. Eu percebo no meu sacerdócio, e você às vezes tem que pensar na sua vida de casado, na sua vida de solteiro, na sua vida, você que está me acompanhando pelos meios de comunicação. Quantas vezes você pergunta, foi Deus que mandou a tribulação? Não, de Deus não há maldade, de Deus não há. Deus que mandou a doença? Não. Deus que mandou a morte? Não. Fulano está com câncer, Deus que mandou? Não, por amor de Deus. Deus permite as tribulações, para que a nossa fé seja comprovada. Eu entendo as tribulações, tempestades, provações na vida, como uma poda de Deus. A questão é que nós não aprendemos isso. Nós não aprendemos a perceber essa dimensão do crescimento, do amadurecimento da nossa vida. Nós somos muito rasos. Nós somos muito rasos e somos sempre aquela erva rasteira. E esquecemos que fomos feitos para sermos aroeiras altas, pinheiros altos. Nós ficamos sempre aquela vegetação rasteira, sempre pasto. Nós somos feitos para ser arbustos e árvores altas. Tribulações. A tribulação, ela produz em mim e em você, o texto de Romanos o quê? A paciência. E Deus nos permite, para que nós não achemos que somos os donos da verdade. São Paulo, eu fico impressionado, eu sou apaixonado por Paulo, quando muitas vezes ele disse, Senhor, tire o espinho da carne. Tirou? Não. Paulo morreu com o espinho na carne, o que é ninguém sabe, mas morreu. Por quê? Paulo vai entender, Deus permitiu e fez com que eu assim ficasse, para que eu não me gloriasse de mim mesmo, a tal ponto de dizer, se tiver que se gloriar alguém, só seja Deus. Sou o que sou pela graça de Deus. Você entende o sentido das provações? Porque senão, nós começaríamos, qual a grande tentação do ser humano? Ser Deus. Qual que é o grande perigo hoje? Nós estamos voltando a uma era do paganismo muito sério. Nós estamos vivendo uma das piores fases, que é a fase do ateísmo. Você vai falar, não padre, o ateísmo foi o século XIX, Nietzsche, e Deus, não, é agora. Porque se eles matavam Deus, é porque eles admitiam que Deus existia. Hoje, nós vivemos a pior forma do paganismo, que é a indiferença a Deus. Não se fala de Deus, se esquece de Deus. E se nós olharmos o paganismo, qual a maior tentação? O homem ser Deus. Qual a raiz dos deuses pagãos? Homens que se fizeram deuses, inclusive nos seus defeitos. Nós temos essa grande tentação de às vezes achar que nós somos deuses, somos criadores e não criaturas. A tribulação tem um papel pedagógico. Se me perdoe dizer,
quando Jesus tome a tua cruz, não que eu goste de sofrer, eu não sou nada masoquista, e masoquismo é doença, mas a nossa fragilidade, você ter consciência da sua fraqueza, te faz estar numa atitude de que tudo vem de Deus. O ser humano hoje está com o nariz muito empinado. A palavra que mais se usa hoje é eu. O individualismo. O grande problema nas nossas paróquias é o fuxico. Nas nossas sacristias é luta de poder. Nas nossas famílias é o eu posso, eu mandei, eu fiz, eu quero, eu mando, eu. Isso é individualismo, isso é egoísmo. E isso fere, porque não se usa a palavra nós, crescimento, ajuda, partilha, companheirismo, perdão. Não se usa a palavra no plural. Produza paciência, porque quando passamos por tribulação, eu e você, nós nos damos conta do quanto nós somos frágeis, o quanto nós somos temerários. Esses dias eu fiquei maravilhado que eu vi um texto que diz assim, não vou ser ipsis literis, o verdadeiro ateu é aquele que tem coragem de negar a Deus numa grave doença, porque todos o negam quando estão com plena saúde, e é a mais pura verdade. Está tudo bem? Para que Deus? Na escola da alegria se aprende muito pouco, é verdade. Nos momentos e no estado de alegria, e é uma pena, quando as coisas vão bem, quando nós estamos bem na comunidade, nós estamos bem na família, no trabalho, se aprende muito pouco. Na escola do sofrimento, aprendemos mais. Por isso, Deus permite a dor, Deus permite as tribulações, Deus permite certos acontecimentos em nossa vida, não para judiar, para que nós, podados, possamos produzir mais. Se produz a paciência, também produz a perseverança. Ô virtude importante, ô virtude necessária, perseverança, que é fruto de um desejo de querer mais. Perseverança é uma das virtudes que mais falta hoje. Uma das virtudes a ser pedida e suplicada. Repito, no tempo da alegria, a alegria é uma péssima mestra e escola. Pouco se aprende no tempo da fartura. Às vezes, precisamos de sofrimento para nosso crescimento. O cristão, nós somos chamados à maturidade. E ninguém amadurece sem sofrer. Eu olhando uma criança, não sei se você percebe, a vida é um sofrimento. Ela nasce, para ela sobreviver, ela tem que primeiro sofrer, sentir a perda daquele mundo perfeito do útero da mãe. Já é um sofrimento. Nasce, se não chora, o médico dá um tapa para o pulmão explodir. Não é verdade? Sofre porque tem que cortar o cordão umbilical. Sofre para largar o seio da mãe para começar a mamadeira. Não é verdade? Sofre para largar a mamadeira para começar a comer. Você percebe que é sempre a natureza nossa, para progredir, temos que superar. Você consegue perceber que basta você olhar para a nossa realidade humana, como a nossa humanidade nos obriga a morrer em algo,
para crescer. E nessa passagem há sofrimento, há renúncia. Na vida espiritual não é diferente. O grande problema nosso é que nós queremos levar tudo. Nós queremos uma mão o mundo, noutra mão Deus. Nós queremos estar com um pé na igreja e um pé no mundo. Bom, eu vou assim. Se lá no fim não tem nada, não perdi tudo. Esses dias eu atendi no rádio e eu fiquei muito comovido. Uma jovem que ao vivo falava comigo de Recife. E ela partilhava a perda da mãe, da avó. E ela me deixou sem palavras, porque ela dizia assim: padre, eu não tenho vontade de viver. E eu perguntei: filha, mas você não crê que depois da morte tua avó está viva? Não. Mas você não crê em Jesus Cristo? Não. Mas ele existiu, eu sei. Ele morreu, você sabe, eu sei. Ele foi sepultado, você sabe, eu sei. Ele ressuscitou, você acredita? Não. Eu fico imaginando como que é hoje um jovem, uma pessoa, suportar a vida sem fé, sem Deus, sem esperança, sem perspectiva. É um desespero. É desesperador você de repente se deparar com uma enfermidade e às vezes quem promete que toda doença será curada é mentira. Porque tem muita gente santa morrendo de câncer. Tem muita gente santa morrendo, pessoas justas, ceifadas. Esses dias uma pessoa chegou para mim e disse assim: padre, mas por que meu filho se suicidou? Por que meu filho se matou? Numa rodoviária. Eu sou ministra de Eucaristia, meu marido é tesoureiro da igreja, nós fomos criados no apostolado da oração, nós não merecíamos isso, eu estou revoltada com Deus. E na hora eu deixei ela falar, ela chorou, reclamou, e eu disse: você está esquecendo de alguma coisa. Você se acha melhor do que Nossa Senhora? E ela: por quê? Agressiva, revoltada. Porque ela, santa, imaculada, ela que tanto bem faz, como nesse santuário mariano, Nossa Senhora teve que lidar com um filho morto nos braços e inocente. E eu perguntava: você se acha melhor do que Nossa Senhora, como se ela merecesse? Quem lhe garantiu, filha, que quem reza não sofre? Quem te garantiu que os justos não morrem? Quem te garantiu que o sofrimento não vem para quem teme a Deus? Quem foi que te catequizou que por estarmos perto de Deus, nós seríamos colocados dentro de uma redoma de vidro, blindados com vidro à prova de fogo, de canhão, de doença? Numa rodoviária. E ela me olhou e disse: eu não sei, sua catequese está mal feita, filha. A tua teologia está errada. Você está escutando muita seita neopentecostal. Você está escutando muita madrugada pastores pregarem que tudo está na mil maravilhas. Porque a nossa religião, o cristianismo, é da cruz, é do sofrimento, é da abnegação.
não que desejemos, mas porque ela sofreu e porque Ele, o Filho do homem, o Santo, o Perfeito, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, no momento de profunda angústia, quem nega seus sentimentos não faça, não tenha medo de chorar, porque Jesus no Horto das Oliveiras pediu: fiquem comigo os meus apóstolos, fiquem comigo que eu quero rezar, e eles dormiram. E esse homem Jesus, esse Jesus de Nazaré, suou sangue. E sabemos, e eu perguntava para um médico que estudou muito a paixão de Jesus: é possível suar sangue? Ele disse: sim, padre, é possível quando o nível de estresse é extremo, quando a angústia é dilacerante, é possível um ser humano suar sangue. E esse homem Jesus teve coragem de dizer: minha alma está numa tristeza mortal, Pai, eu não quero morrer, Pai, eu não quero ir para a cruz, Pai, me ajuda, afasta de mim este cálice, meu Pai. Chorou muito, e a partir dali um silêncio profundo de Deus. Os discípulos o abandonaram, os seus amigos que ele escolheu a dedo, um lhe deu o beijo da traição, os outros 10 fugiram, somente um foi cuidar da mãe. E eu me pergunto: Jesus, o santo inocente, merecia morrer na cruz? Mas ele morreu. Então por que eu me acho no direito de questionar a Deus nas minhas tribulações, a me revoltar contra Deus? Porque eu me acho no direito, ou minha família no direito, porque construímos uma capela, porque demos um terreno, porque fizemos uma promessa, que Deus nunca vai deixar nada de mal acontecer comigo? Ele nunca prometeu isso. Ao contrário, no mundo tereis tribulações, no mundo sofrereis, mas coragem, eu venci o mundo. Não foi isso que ele prometeu? Em algum momento você encontrou na Bíblia e achou em algum texto algo que diz que eu e você estaríamos imunes de toda e qualquer doença, vírus? Não, pelo contrário. Olhem para os santos, quanto mais santo, mais sofredor. Olha para os amigos de Jesus, Santa Teresa d'Ávila: Senhor, é assim que trata seus amigos, por isso que estáis só. Olha para os santos e veja como sofreram. Olha para a minha irmã Dulce, o anjo da Bahia. Morreu com quantos quilos? Um palito, uma pena, uma pluma flutuante. Olhemos para os santos e nós queremos uma vida confortável. Queremos um pedacinho do céu na terra, um antigozo, uma vida farta, sempre mesa farta. Que cristãos somos nós, se o nosso mestre e Senhor morreu na cruz? Alguma coisa está errada. Desculpe, ou a minha catequese, ou que estão falando de Jesus, ou ele morreu no lugar errado. Eu fico me perguntando, uma teologia que às vezes, e nós, eu não estou falando dos outros, nós católicos estamos assimilando uma teologia, uma mística do seguimento de Jesus que não é nossa. Quem não tem cruz, cuidado, está no caminho errado. Quem não sente o peso do seguimento do Evangelho, é porque está frouxo,
porque está equivocado, porque está com outros altares no seu coração. Seguir Jesus da dor. Me desculpe se eu estou enfatizando muito isso. Nem era isso que eu tinha preparado. Mas é que me revolta algumas coisas que eu tenho escutado, e que essa formação, essa catequese minha, ajude as pessoas a repensarem. Tribulação todos nós passaremos, seja cristão ou não, católico ou não. A questão é como lidamos com a tribulação. E o que podemos aprender das tribulações? Eu acredito que possamos passar pela tribulação e colher profundos frutos, como nos diz a carta aos Romanos. Eu posso passar pelo sofrimento, eu posso passar por uma doença, mesmo um câncer, mesmo uma leucemia, e não sair curado. E essa doença pode se reverter na minha vida em paciência, em perseverança e santidade. Ou eu posso passar por uma tribulação, por uma doença, e essa doença ser a minha morte eterna. Uma vez eu fui atender uma senhora muito santa, aos meus olhos muito santa, muito devota, de Eucaristia constante. E eu posso dizer, não foi matéria de confissão, uma pessoa que estava preparada para morrer. E como é bom a gente encontrar uma pessoa que está preparada. Dei os sagrados óleos, a unção dos enfermos, ela ainda quis comungar, e os filhos apavorados. Um filho, no pé da cama, me chamou, me puxou pelo braço, eu estava tirando ainda a túnica, e me puxou do lado e disse: eu não consigo entender teu Deus. Por que essa pobre santa sofre desse jeito e não morre? Deus me deu uma unção na hora, eu falei: ela sofre para a tua salvação. E esse homem, eu nunca vou esquecer desse caso, nunca vou esquecer, porque esse homem e a família precisava daquele sofrimento. E eu não diria que foi Deus que mandou, mas ela sofreu na santidade, porque eu conhecia o quanto ela tinha sofrido, para a remissão da família. Nós podemos passar pela dor, pelo sofrimento, e eu tenho orientado muito, viu? Como lidar com a dor, como lidar com as suas feridas, como lidar com seus problemas internos, com as suas angústias. Quando você está passando por uma enfermidade, ofereça aquela dor para a salvação da humanidade, para a salvação de alguém. É sério. Quando você está num processo de convalescência, recuperação, faz uma cirurgia, ao invés de ficar bravejando, de ficar toda hora querendo locar filme, de toda hora querendo, reclamando que eu não aguento mais essa casa, e dá trabalho para si mesmo e para a família inteira, adoece todo mundo, porque tem gente que tem o dom de fazer a família ficar doente, seja numa unha encravada, seja numa amidalite. O problema é que depois a gente não sabe o que é mais verdade, porque tem gente que gosta sempre de ser o centro das atenções. Ofereça o sofrimento para a conversão de alguém. Quantas pessoas não foram salvas pelo tesouro espiritual da igreja? Se nós conseguíssemos fazer isso, nós entenderíamos o sofrimento. Querido povo de Deus, ter fé, acreditar em Deus, não implica em não ter tribulações. Leve isso a sério. Mas quem passa pela tribulação com fé, quem passa pela doença com fé, quem passa por um desemprego com fé, quem passa por um câncer com fé, não cai no desespero.
A fé, ela sustenta o equilíbrio interior. O grande problema é que nós não entendemos que eu vim nesse mundo, você, está vendo essa carne? Olha para o teu corpo. Em algum lugar do teu corpo está marcada uma data, pena que não descobriram o aparelhinho, está marcada a data de fabricação e validade. Sabia? Tá. Quando você nasceu, foram lá e registraram. Você nasceu que ano? 50. Que dia? 16/6. De? Junho, Que hora? às 18 horas. Tá vendo? Você sabe, você sabe que esse corpo nasceu que ano? 1950 e pouco. Que dia? 16. Que mês? Junho. Que hora? 18 horas. Pois bem, em algum lugar de você está marcado até o teu prazo de validade. No meu também. O grande problema é que nós não aceitamos isso. Nós já entramos no mundo sabendo que nós não vamos ficar para sempre. Então eu não sei por que tanto desespero na morte. Por que tanto desespero ao lidar com a morte? Tudo bem, é perda, é sofrimento. Se é idoso é porque é idoso, se é novo porque é novo. Mas será que nós não temos essa noção? Que a morte, como diz São Francisco, é nossa companheira diária e constante. Então não há outras preocupações mais sérias, como a nossa santificação, a nossa alma que é imortal. Se o nosso corpo tem prazo de validade, a nossa alma é para sempre. Por que nós nos preocupamos tanto com o corpo? Estica de um lado, puxa do outro, remedia do outro. Gente, não adianta. A eterna juventude não existe. Cedo ou tarde, meu filho, nem mais 7 palmos, né? Nem mais isso. Uma gavetinha, olha lá. Se descuidar, sapeca, vai no queimadinho rapidinho. E quem acha que o povo chora, chora sim. Uma noite, depois de uma noite já quer enterrar logo, que não aguenta mais por vontade de dormir. Não é? Faz o velório porque tem que fazer. Depois quer enterrar para ir dormir. É capaz na hora do velório, estão lá comendo mortadela, comendo pão, contando piada, aí vem chora e vai lá de novo. Velório é uma coisa de louco. E a gente se acha o tal. Chora uma semana, se descuidar, depois o marido, na hora do velório, está dando uma piscada para outra. Chora e a mulher já está olhando para o outro. Desculpa se eu estou sendo muito sincero, mas nós tínhamos a tribulação, faz-nos olhar um pouco a finitude de nossa vida. Às vezes, desculpe, mas é bom pegar uma gripe, não uma doença grave, uma gripe, para a pessoa cair um pouco na real. Esses dias eu me dei conta que eu só paro quando eu fico doente. Sério, eu ando num ritmo que eu não tenho mais nem tempo de saborear as alegrias e chorar minhas tristezas. Mas eu tomei uma decisão, não posso continuar assim. E tomei uma decisão, por quê? Porque eu não perdi o controle do meu cronos, em vista da missão, mas eu preciso ter esse tempo de volta. E eu paro quando eu estou doente. Aí esses dias eu falei, bendita doença, que pelo menos eu posso dormir. Não, mas não é para bater palma não, é desesperador. Mas eu digo assim, não é isso que eu quero dizer. Às vezes é bom a gente pegar um resfriado, que às vezes o nariz abaixa. Porque tem gente que anda muito de nariz empinado. Você pode olhar, aquele povo que anda muito de salto alto, nariz empinado nas igrejas, que vai mostrar modelito para fazer. Mas eu tenho um pavor, gente. Quer ver me dar nos nervos? Eu estou rezando missa e escuto toc, 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 toc. Lá veio o desfile de moda. Sabe, gente que vai para a igreja para mostrar a roupa nova? Às vezes é bom que pega uma gripe.
para a pessoa se dar conta de que todos somos iguais, que todo mundo tem o mesmo começo e o mesmo fim. A fé não nos deixa cair no desespero, como não deixou Jesus. Gente, se nós olhássemos, de novo eu volto a Jesus Cristo, porque me encanta. Esses dias uma jornalista me perguntava por que o povo gosta tanto de Nossa Senhora das Dores e gosta tanto de Jesus crucificado, que carrega aquela coisa no peito. É engraçado, foi desse jeito que me perguntou, aquela coisa no peito. Eu puxei minha cruz e meu escapulário veio junto. Eu falei, isso aqui? É, por quê? Porque nós nos identificamos com Ele. O sofrimento dele é o nosso, e o nosso é o dele. Ele tomou e carregou nossas dores. Eu não sei se, sinceramente, eu era jovem, eu tinha 16 anos, eu até estou atrás de recuperar essas fotos. Eu sempre fui exibido. No seminário, eu fiz questão de fazer uma paixão de Jesus. Estou procurando as fotos. Eu fui o Cristo, claro. Mas eu lembro da dor de estar numa cruz. Claro que não botaram prego. Mas era uma dor terrível. A dor principalmente aqui. Eu não consigo imaginar o que é ter os pregos na mão. Mas eu não sei em Cristo qual era a maior dor. A dor da coroa, a dor das 5 chagas, ou a sensação da ausência do Pai. Porque é interessante que os apóstolos, em nenhum momento diz que Jesus gritou de dor. Não fala que Jesus tenha reclamado da dor. Mas nas 7 últimas palavras, frases clássicas, ele disse: Pai, meu Deus, por que me abandonaste? E uma outra: em tuas mãos entrego o meu espírito. Tudo está consumado. Me parece que providencialmente os apóstolos querem registrar que a maior dor de Jesus na cruz não foram as chagas. Sem tirar ou desmerecer a dor, é só enfiar um prego na mão que você vai sentir. Pode fazer. Coloca 5 no teu corpo. Mas essa não foi a maior dor. A dor do silêncio. Mas nem por isso ele desistiu. E ele foi crucificado às 9, morreu às 3 da tarde. Alguém de vocês já teve? Eu acompanhei meu pai e tive o privilégio de acompanhar minha mãe no leito de morte. E eu acredito que isso foi uma bênção de Deus, foi uma graça de Santa Teresinha. Eu estava pregando o dia de Santa Teresinha e me avisaram que minha mãe estava morrendo. Eu fui, eu estava longe, 600 quilômetros. Eu fui no altar, chorei, já padre, me ajoelhei e disse: Deus, dai-me forças para pregar. Começou a missa, preguei, depois peguei o ônibus, fui, e minha mãe me esperou até chegar, passou uma noite. Mas quem já acompanhou o leito de morte de uma pessoa, pode imaginar, 3 dias esse pobre coitado viveu no silêncio. E quando a última frase dele foi: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, é porque apesar de tudo, ele morreu com fé. Ele morreu entregando, mesmo no silêncio de Deus, ele passou pela tribulação com fé. Tribulações vencerei, as aflições superarei. Deus provê, eu sei que proverá. Eu quero insistir
nesses textos maravilhosos que Romanos nos apresenta. A tribulação dá fruto. Espera passar. Tenha calma. Tenha serenidade. Invoque o Espírito Santo. Senhor, como que eu vou resolver? Não perca, quando você sentir teu chão perdido, não avance sem saber onde vai. Eu quero lembrar uma frase que eu acredito ser muito interessante. Deixa eu só pegar o santo, que eu achei maravilhosa, que diz que a oração é como uma âncora para os navegantes. Desculpa não ser textual, não importa. A oração é uma âncora para os navegantes. A oração é como um porto seguro para os flutuantes. A oração é uma estaca na tempestade. Gente, na hora que você perdeu o teu chão, perdeu o teu caminho, o que você tem que fazer? Senhor, me conduza. Tanto que isso me inspirou uma música que diz: nem toda hora é fácil ter fé, Senhor. Nem todo dia é claridade. Nem toda hora é fácil tomar minha cruz. Senhor, na noite escura da fé, a tua presença venha me conduzir. E nessa hora, me leva em teus braços, para de novo sorrir. Eu digo isso porque todos nós passamos pela noite escura. Eu não tenho medo da noite traiçoeira. Todo mundo gosta de falar de noite traiçoeira. A noite traiçoeira é de fora para dentro. Não tenha medo dela, porque quando você identifica o inimigo é fácil se defender. O grande perigo é o amigo traiçoeiro. Não é verdade? Grande perigo são os amigos da onça, aqueles que molham o prato conosco e estão com a faca por trás nos apunhalando. Gente falsa, fingida, eu tenho pavor disso. Esse povo não chega perto não, por isso que eu rezo São Bento: afasta de mim os bichos ruins. Tem que rezar mesmo. Beba tu teu veneno, caboclo, não quero ser não. Nesse aspecto, voltemos a lembrar que na noite traiçoeira, por isso que eu falei que eu não tenho medo, na noite traiçoeira você se defende. Eu tenho medo da noite escura, porque sabe o que é noite escura? É dentro, é o silêncio de Deus, é o deserto, é a aridez da alma. A noite escura da fé é quando Jesus entra naquele: meu Deus, por que me abandonaste? É a tribulação, e nessa hora, não tome a direção: Senhor, me conduza. Eu vejo muita gente patinar igual carro encalhado na lama, e não progredir na santidade, no ser cristão, porque não se deixa conduzir. Não deixa Deus tomar conta. Fica cantando: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. É que nada, o Senhor é pastor. Se fosse pastor, Ele conduziria. A gente vai na frente fazendo as besteiras e depois gasta a reza para Deus vir consertar a burrice que a gente fez. Nós deveríamos o contrário: Senhor, me ajude, me ilumine por onde caminhar. E não: Senhor, venha consertar a burrada que eu fiz. Um monte de gente só vive rezando para consertar os erros, e não para iluminar o caminho. Tribulação. A tribulação de Jesus, ela o fez vitorioso. Coragem. No mundo tereis tribulações, enfrente-as, persevere. Eu venci o mundo. Eu quero lembrar que a dor da purificação na tribulação, ela é grande. E Deus se vale para nos purificar de muitas formas. Deus tem muitas podas. Deus tem muitos instrumentos para nos
purificar. Porém, a provação são as mais amargas, mais dolorosas, mas são as que mais nos dão maturidade e mais nos fazem crescer na santidade. Acredite, a poda de Deus, a provação, a tribulação, elas têm um efeito terapêutico, santificante, se bem vivido. É amarga, é dolorida, mas são as que mais produzem frutos de maturidade e de santidade. Leva a sério isso. Saiba lidar com as suas tribulações. E eu fico me perguntando, bem-aventurados os puros de coração. Você sabia que alguns são mais provados que o outro? Por quê? Porque Deus ama mais. Verdade. Deus ama igual. Eu acredito que Deus ama igual. Mas quando Deus percebe um coração que ama, Ele se desdobra de amor. E para esses Deus pede mais pureza. Por isso as tribulações são maiores. Porque Ele as quer, porque as ama, como almas mais puras. As almas mais puras sofrem mais. Mas as almas mais puras, Deus reserva grande missão. Os santos, os bem-aventurados. A quem Deus reserva uma grande missão, a pureza tem que ser maior e as tribulações são maiores. É só olhar para a nossa mística. E de repente a gente se vê com recaída. E eu termino a minha palestra falando sobre essa recaída. O alcoolista tem recaída. O drogadito tem recaída. E nós podemos ter recaídas, mas por favor, uma recaída nada mais é do que nos lembrar que o mal que está em nós ainda não foi erradicado por completo. Uma recaída é uma lembrança para a minha consciência de que o homem velho continua dentro de mim, que aquele mal, aquela força, aquele defeito que precisa ser trabalhado a virar uma virtude, ainda está dentro de mim. Recaída não é para desistir, é apenas para pegar o bisturi e perceber que a raiz do câncer se alastrou mais do que eu pensava. Uma recaída não é para que nós fujamos de Deus. É às vezes a natureza dizendo que existem outros órgãos comprometidos. Não desista. Não recue. Não jogue tudo fora. São Francisco de Sales, quando ele era um homem muito intolerante, e ele é chamado o santo da serenidade e da mansidão. Eu fico encantado com esses paradoxos. E eu não sei quem foi o tentador lá, porque de vez em quando tem umas pessoas que tirou ele do sério. Achei bonita a história dele. Ele chegou assim: pera lá, calma. Anos e anos eu tive que trabalhar a minha brandura, minha mansidão. Eu não vou pôr a perder o que anos e anos eu com sacrifício consegui na virtuosidade. Percebe? É se conhecer. É de repente você dizer: eu não posso, o meu limite está aqui. E se cair, vamos em frente. Quantas vezes os santos disseram: às vezes a vida é cair, é levantar, mas se agarrando no manto do Senhor e seguir em frente. Quero lembrar que nós de fato seremos santos quando aconteça o que acontecer.
O corpo, sentimento e pensamento foram um só. Jesus, Jesus de Nazaré, o teu semblante eu quero ter, tal qual és tu, eu quero ser. Jesus, Jesus de Nazaré. Repita comigo: Jesus, Jesus de Nazaré, o teu semblante eu quero ter, tal qual és tu, eu quero ser. Jesus, Jesus de Nazaré. Filhos e filhas, todos nós somos chamados a seguir uma pessoa, este homem, Jesus Cristo. O façamos com dignidade. Peçamos que Nossa Senhora nos ajude. E não tenha medo de pedir: Senhor, se eu cair, me ajude a levantar. Senhor, se a cruz pesar, seja meu Simão Cirineu. Jesus, se eu me machucar, me leve para a tua hospedaria e seja meu médico. Ah, como deveríamos ansiar por estar na hospedaria de Jesus Cristo, e que Ele fosse o nosso bom samaritano. Desejemos isso, porque nessa hospedaria, onde Jesus é o médico dos médicos, você pode imaginar qual seria a enfermeira? Nossa Senhora. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.